Disseram que o trabalho era simples, trocar os curativos, administrar os medicamentos e nunca olhar nos olhos dele. Disseram que o salário poderia saldar as dívidas de uma vida inteira em um mês. Mas não me contaram porque as últimas 3 enfermeiras desapareceram sem deixar vestígios. Não me contaram que meu paciente não era apenas um homem. Ele era Nikolai Vulov, o fantasma do submundo de Seattle. Um homem que via a misericórdia como uma fraqueza e o afeto como uma sentença de morte. Entrei na cova do leão para salvar meu pai. Mas para sobreviver àquela noite, tive que fazer a única coisa explicitamente proibida no meu contrato. Tive que quebrar as regras. A chuva em Seattle não lavava as coisas. Apenas tornou a sujeira mais escorregadia. Clara Mitchell estava debaixo da marquise de uma bodega em ruínas na Pioneer Square, olhando para a tela de seu iPhone rachado. A notificação do banco estava em vermelho brilhante. Fundos insuficientes. Atrás dessa notificação havia uma mensagem de texto de um número listado apenas como desconhecido. Você tem 48 horas, Clara. Ou tiramos a outra perna do velho. Seu pai, Jerry, estava sentado em uma cadeira de rodas em seu apartamento, cuidando de uma tíbia quebrada da última vez que ele deixou de pagar aos agiotas locais. Ele não era um homem mau, apenas um homem com um vício pelas luzes brilhantes das máquinas caça-níqueis que era maior do que seu amor pela autopreservação. Clara apertou o guarda-chuva com mais força. Ela tinha 26 anos, era enfermeira registrada com certificação em trauma pelo Harborview Medical Center e estava se afogando. Harborview era um lugar de prestígio para se trabalhar, mas o salário não cobria as altas taxas de juros que os agiotas cobravam. Ela precisava de um milagre ou de um crime. Seu telefone vibrou. Não eram os agiotas. Era um número privado. Senhora Mitchell. A voz era grave, suave e totalmente desprovida de calor. Falando. Aqui é Silas Vane. Você se candidatou à vaga de cuidadora particular anunciada no fórum da Dark Web. Você tem uma entrevista em 1 hora. Um carro está esperando na esquina da 2ª com a Yessa. Não se atrase. A ligação caiu. O estômago de Clara se revirou. Ela não havia se candidatado em um fórum da Dark Web. Ela havia sussurrado seu desespero para um auxiliar suspeito no hospital que afirmava conhecer pessoas que pagavam em dinheiro por trabalhos médicos discretos. Aparentemente, as notícias se espalhavam rápido no submundo. Ela não deveria ir. Todos os seus instintos gritavam que era assim que as pessoas acabavam na lateral de uma caixa de leite. Mas então ela pensou em seu pai, fazendo caretas de dor porque não podiam pagar por bons analgésicos. Ela caminhou até a esquina. O carro era um Mercedes G-Wagon preto fosco, parado silenciosamente. As janelas eram tão escuras que pareciam manchas de óleo. A porta traseira se abriu com um clique. Clara entrou. O motorista não falou nada. O interior cheirava a couro caro e óleo de arma. Eles dirigiram por 2 horas, saindo dos limites da cidade e entrando nas colinas de Cascade, onde as árvores eram densas e o sinal do celular desaparecia. Chegaram a um portão que parecia mais a entrada de uma base militar secreta do que de uma casa. Cercas de ferro com arame farpado no topo. Câmeras com olhos vermelhos piscantes giravam para rastrear o carro. O portão se abriu com um rangido, revelando uma mansão de concreto brutalista e extensa, suspensa sobre um rio caudaloso. Lá dentro, Clara foi escoltada até um escritório que era mais frio do que a chuva lá fora. Silas Vane estava ao lado da lareira. Ele era um homem de traços angulosos, vestindo um terno que custava mais do que a mensalidade da faculdade de medicina de Clara. Ele não estendeu a mão. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa de mogno. Acordo de confidencialidade, disse Silas. Você assina, você trabalha, você fala, você morre. É legalmente vinculativo, mas preferimos métodos mais antigos de aplicação. Clara pegou a caneta. Sua mão não tremeu. Quem é o paciente? Sr. Vulov, disse Silas, observando seus olhos em busca de uma reação. Clara congelou. Todos em Seattle conheciam o nome Vulov, não pelas notícias. A imprensa tinha medo de publicá-lo, mas pelos rumores. Nikolai Vulov, o chefe da Vulov Bratva. Diziam que ele controlava os portos. Diziam que ele havia alimentado um rival aos porcos em Snohomish. Ele foi baleado há 3 semanas, continuou Silas, indiferente ao medo dela. A bala foi removida, mas o ferimento é complicado. O risco de infecção é alto. Seu temperamento é ruim. A última enfermeira saiu depois de 2 dias. Saiu? Perguntou Clara. Ela foi escoltada para fora em lágrimas. Ela não seguiu as regras. Quais são as regras? Silas ergueu 3 dedos. Primeiro, você administra a medicação e troca os curativos às 08 e às 20 horas, sem exceções. 2. Você não fala com ele, a menos que seja uma necessidade médica. Ele não é seu amigo. Ele não é seu paciente. Ele é seu empregador.
3. Sob nenhuma circunstância você toca nele sem sua permissão verbal explícita, a menos que ele esteja inconsciente. Clara Ara olhou para o contrato. O valor do salário era impressionante. $20.000 por semana. Dinheiro à vista em 2 semanas. Ela só precisava aguentar 2 semanas e poderia pagar a dívida do pai inteiramente. Eu consigo lidar com pacientes difíceis, disse Clara Ara, assinando seu nome. Silas sorriu com um ar cruel, torcendo os lábios. O Sr. Volkov não é difícil, senhorita Mitchell. Ele é raivoso. A ala oeste da propriedade era isolada por uma pesada porta de carvalho que exigia uma varredura biométrica. Silas passou o polegar e a fechadura se abriu com um baque pesado. A partir daqui, você está por conta própria, disse Silas. A cozinha está abastecida. Seu quarto é o primeiro à esquerda. A suíte dele fica no final do corredor. Ele perdeu a dose matinal de antibióticos. Cuide disso. Silas se virou e saiu, trancando a pesada porta atrás de si. Clara Ara estava presa. O corredor era escuro, iluminado apenas por luzes embutidas no chão. O ar cheirava a antisséptico e algo metálico, como sangue. Estava silencioso, aquele tipo de silêncio que parecia pesado, como o ar antes de uma tempestade. Clara Ara foi primeiro para o quarto para deixar a bolsa. Era luxuoso, mas estéril, como um quarto de hotel de luxo. Ela vestiu sua roupa cirúrgica, azul marinho, prática. Prendeu o cabelo para trás, verificou os bolsos em busca de sua lanterna e estetoscópio e pegou a bandeja médica que Silas havia deixado na mesa do corredor. Ela continha um saco de vancomicina, um kit de soro novo e suprimentos para curativos. Ela caminhou até o fim do corredor. As portas duplas da suíte master eram uma jarra. Senhor Vulov, ela chamou baixinho. Sou Clara Ara, sou sua nova enfermeira. Nenhuma resposta, apenas o som da chuva batendo contra as janelas do chão ao teto. Ela empurrou a porta. O quarto estava uma bagunça. Uma cadeira estava virada. Um vaso de flores estava quebrado no chão, a água encharcando um tapete persa caro. No centro do quarto havia uma enorme cama king size, os lençóis emaranhados. Mas a cama estava vazia. Clara Ara examinou o quarto. Sr. Volkov, movimento no canto. Sombra separando-se da sombra. Ele estava sentado em uma poltrona de couro com um encosto alto de frente para a janela, escondido na escuridão. Tudo o que ela podia ver era a silhueta de ombros largos e o brilho de um cigarro. Necessidade médica, disse uma voz rouca. Soava como cascalho sendo triturado. Saia! Clara Ara deu um passo à frente, seus instintos de enfermeira superando seu medo. É estritamente proibido fumar com os antibióticos que você deve tomar. Isso contrai os vasos sanguíneos e inibe a cicatrização. A cadeira girou violentamente. Clara Ara engasgou. Nikolai Vulov era assustador. Ele estava sem camisa, o torso envolto em bandagens ensanguentadas que pareciam ter vários dias. Ele era enorme, facilmente 1,93 metros, com músculos que se enrolavam sob a pele pálida e marcada por cicatrizes. Mas foi o rosto dele que aprendeu. Maçãs do rosto salientes, queixo de granito e olhos da cor do gelo glacial, frios, azuis e ardentes de febre. Uma barba por fazer escura cobria seu queixo e suor escorria por sua testa. Ele parecia um anjo caído que havia rastejado para fora do inferno e estava irritado com isso. Eu não pedi uma palestra. Nikolai rosnou, levantando-se. Ele balançou levemente. Ele estava séptico. Ela podia dizer isso só de olhar para ele. Eu pedi solidão. Você está com febre? Disse Clara Ara, com voz firme, apesar do coração martelando contra as costelas. Ela colocou a bandeja sobre uma mesinha lateral. E você está sangrando através do curativo. Se eu não limpar isso, você perderá o tecido. Talvez o braço inteiro. Deixe apodrecer. Ele cuspiu. Ele deu uma tragada no cigarro, desafiando-a a impedi-lo. Clara Ara olhou para o vaso quebrado no chão. Aquele homem estava sofrendo e estava atacando porque era o único controle que lhe restava. Ele estava acostumado a ser o predador e a lesão o fazia se sentir como uma presa. Não vou deixar apodrecer, disse Clara Ara, aproximando-se. Sente-se! Nikolai riu. Um som sombrio e humorístico. Ele deu um passo em direção a ela, pairando sobre ela, usando seu tamanho para intimidá-la. Ele cheirava tabaco, suor e masculinidade crua. Você sabe quem eu sou, pequena enfermeira. Eu sei que você é uma paciente com uma frequência cardíaca em repouso de provavelmente 110 e uma temperatura de 39,4 polegadas. Clara Ara rebateu, levantando o queixo para olhá-lo nos olhos. E eu sei que você está com medo. A sala ficou em silêncio sepulcral. Os olhos de Nikolai se estreitaram. Com medo? Com medo de ser fraco?
Clara esclareceu. Agora sente-se ou vou sedá-lo. E sou muito boa com agulhas. Por um segundo, ela pensou que ele fosse bater nela. A mão dele se contraiu. A tensão era um peso físico na sala. Então a adrenalina pareceu escoar dele. Ele tropeçou, agarrando-se ao encosto da cadeira. A febre estava vencendo. Você tem 5 minutos, ele disse com raiva, afundando na cadeira de couro. Se você me machucar, eu quebro seus dedos. Fechado, Clara sussurrou. Ela trabalhou rapidamente. Ajoelhou-se ao lado dele, cortando as bandagens sujas. O ferimento era um corte irregular ao longo das costelas oblíquas e inferiores, um arranhão de uma bala de alto calibre que havia arrancado um pedaço de carne. Estava inflamado, vermelho e escorrendo pus. Isso precisa de novos pontos, murmurou ela, concentrada na tarefa e em um dreno. Apenas enfaixe, ordenou ele com os dentes cerrados. Clara o ignorou. Ela limpou a ferida com soro fisiológico. Ele estremeceu, seus músculos endurecendo sob as mãos dela. Respire, instruiu ela suavemente. Sem pensar, colocou a mão livre no joelho dele para estabilizá-lo. Regra número 3. Não toque nele. A mão de Nikolai se estendeu, agarrando seu pulso com força. Sua pele estava quente como fogo. Eu disse, ele sussurrou, com o rosto a centímetros do dela. Faça o curativo. Clara não se afastou. Ela olhou para a mão dele em seu pulso, depois para os olhos dele. Não posso fazer meu trabalho se você estiver me impedindo, Nikolai. Usar o primeiro nome dele era uma aposta. Era uma intimidade que ele não havia concedido. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Surpreso com a audácia dela, ele a encarou, realmente olhando para ela pela primeira vez. Ele viu as olheiras sob os olhos dela, a gola desgastada de seu uniforme, o queixo firme. Ela não era como as outras. Ela não estava tremendo. Lentamente, ele soltou o pulso dela. Faça direito, murmurou ele, desviando o olhar para a janela. Mas se você demorar, será demitida. Clara exalou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Ela preparou a agulha. Ela o suturou, com movimentos precisos e suaves. Ela preparou a linha 4 para os antibióticos. Quando terminou, ela verificou a temperatura dele. 39. Preciso verificar você em 4 horas, disse ela, recolhendo os resíduos ensanguentados. Não volte até de manhã, ele disse com voz rouca, fechando os olhos. Voltarei quando o protocolo determinar, disse Clara com firmeza. Ela caminhou até a porta. Enfermeira, ele chamou assim que ela chegou à soleira. Ela se virou. Deixe o uísque. Ele apontou para uma garrafa na prateleira. Isso interfere nos medicamentos, disse ela. Deixe isso. Clara hesitou. Então ela se aproximou, pegou a garrafa de uísque de cristal e saiu com ela. Ei, ele rugiu, tentando se levantar. Hidrate-se com água, Sr. Vulov. Ela gritou de volta, batendo a pesada porta de carvalho e trancando-a por fora. Ela se encostou na parede do corredor, suas pernas finalmente cedendo ao tremor. Ela deslizou para o chão, abraçando a garrafa de uísque caro contra o peito. Ela havia sobrevivido à primeira hora e acabara de roubar bebida alcoólica de um mafioso. Dentro do quarto, Nikolai Vulov encarava a porta fechada. A dor em seu lado agora era uma pulsação surda, melhor do que a agonia aguda de antes. Ele olhou para o lado enfaixado. Estava perfeito. Profissional. Ele riu, um som seco e rouco. Ela roubou meu uísque. Ele sussurrou para o quarto vazio. Pela primeira vez em 3 semanas, ele não sentiu vontade de atirar em alguém. Ele sentiu outra coisa, curiosidade. Mas a curiosidade era perigosa para ela, porque Nikolai sabia algo que Clara não sabia. A bala que o atingiu não era de um inimigo, era de um traidor dentro desta mesma casa. E ao atravessar aquela porta, Clara Mitchell acabara de se colocar diretamente na mira. Na manhã seguinte, o céu estava da cor de uma ameixa machucada. A tempestade não havia passado. Apenas se transformara em uma garoa pesada e sombria. Clara não dormira. Passara a noite no quarto de hóspedes, olhando para o teto, ouvindo o zumbido do sistema de segurança de alta tecnologia e os batimentos do próprio coração. Às 6 horas, seu telefone vibrou. Mickey, 36 horas. Espero que seu pai goste de caminhar, porque ele não fará muito disso depois de amanhã. Ela apagou a mensagem, lavou o rosto com água fria e vestiu sua armadura novamente. O uniforme azul marinho, o rabo de cavalo apertado, a máscara profissional. Às 7 horas e 55 minutos, ela estava do lado de fora das portas de carvalho. Entre! A voz de Nikolai veio pelo interfone. Estava mais forte do que ontem, mas ainda com um tom de dor. Clara passou seu cartão-chave. O quarto estava mais limpo do que quando ela saiu. Alguém, provavelmente a equipe silenciosa que se movia pela casa como fantasmas,
Havia limpado o tapete e removido o vaso quebrado. Nikolai estava na cama, apoiado em uma montanha de travesseiros. Ele vestia uma camiseta preta que se colava ao peito, com o braço enfaixado apoiado em um travesseiro. Ele estava trabalhando. Um laptop estava aberto em seus joelhos e ele digitava com a mão boa, seus olhos examinando um fluxo de dados que pareciam manifestos de embarque. Você está atrasada, disse ele sem levantar os olhos. São exatamente 8 horas, contou Clara, colocando a bandeja sobre a mesa. Café da manhã, aveia, frutas, café preto e seus remédios. Nikolai fechou o laptop. Ele olhou para a aveia com profundo desdém. Eu não como porcaria. Você precisa de alimentos leves. Seu corpo está lutando contra uma infecção. A digestão consome energia que você não tem. Clara pegou a tigela. Coma. Não, Sr. Vulov. Nikolai, ele corrigiu, seus olhos finalmente fixando-se nos dela. Eles estavam mais claros hoje. A febre havia baixado um pouco, o que só tornava seu olhar mais penetrante. Se você vai me importunar como uma esposa, use meu nome. Clara sentiu um rubor subir pelo pescoço, mas ignorou. Nikolai, coma a maldita aveia. Ele sorriu. Isso mudou completamente seu rosto, transformando-o de um monstro em algo perigosamente charmoso. Você é muito corajosa para alguém tão pequena. Silos me disse que você tem dívidas. Clara congelou. A colher pairou a meio caminho da tigela. Silas fez uma verificação de antecedentes, disse Nikolai casualmente, reabrindo seu laptop. Clara Mitchell, formada como a melhor da turma, demitida do St. Mary's por insubordinação. Você discutiu com um cirurgião sênior que cometeu um erro. Pai Jeremiah Mitchell, jogador, devedor, atualmente devendo 50 mil ao sindicato Ali. Clara colocou a tigela lentamente sobre a mesa. Suas mãos tremiam. Foi por isso que você me contratou? Porque sabia que eu não poderia recusar. Eu te contratei porque você era a única desesperada o suficiente para vir aqui que não era uma assassina, disse Nikolai. Mas saiba disso, Clara. Os Alis são parasitas. Se você fizer seu trabalho, eu cuidarei deles. Não preciso que você cuide dos meus problemas. Clara retrucou, com um orgulho ferido. Preciso fazer meu trabalho para receber meu pagamento e cuidar deles sozinha. Teimosa, murmurou Nikolai. Ele pegou o café, ignorando a comida. Eu gosto de teimosia. Significa que você não vai desmoronar quando as coisas ficarem agitadas. Agitadas? Meus inimigos sabem que estou ferida. Eles estão nos cercando. Aquele portão lá fora não é só para enfeite. Então concentre-se em cuidar de mim. Se as balas começarem a voar, fique abaixada. Clara olhou para ele. Isso era loucura. Ela estava discutindo sobre mingau de aveia com um homem que falava sobre uma guerra iminente entre gangues como se fosse a previsão do tempo. Se você quer sobreviver a um tiroteio, disse Clara, empurrando a tigela de volta para ele. Você precisa de força. Coma. Nikolai ficou olhando para ela por longos 5 segundos. O ar estalava. Era uma disputa de vontades, pura e simples. Ele estava testando os limites dela, vendo se ela iria se acovardar. Ela não se acovardou. Finalmente, Nikolai soltou um suspiro de irritação, pegou a colher e deu uma mordida. Tem gosto de papelão molhado. É cheio de fibras. É bom para você. Ele comeu metade da tigela, observando-a o tempo todo. Quando terminou, estendeu o braço para a nova intravenosa. Você tem um toque leve, comentou ele enquanto ela deslizava a agulha. Tive muita prática com veias geriátricas. Elas rolam. Minhas veias não rolam, disse ele, sua voz baixando um tom. Elas lutam. Clara prendeu o tubo com fita adesiva. Ela estava perto dele agora, sentindo o cheiro do sabonete que ele usava. Sândalo e aço. Ele não estava mais com febre. Estava apenas quente. Preciso verificar o ferimento, disse ela, afastando-se. Ela levantou a camisa dele. A vermelhidão havia diminuído, mas os hematomas eram impressionantes. Uma tela de roxo e preto se espalhava por suas costelas. Enquanto ela apalpava a área gentilmente, Nikolai sibilou. Desculpe, ela sussurrou. Não se desculpe, ele disse com raiva. A dor é informação. Essa é uma visão de mundo muito sombria. É a visão de mundo de um sobrevivente. Ele olhou para o topo da cabeça dela. Por que você não fugiu quando viu que era eu? Clara terminou o curativo e se levantou. Porque meu pai não tem uma visão de mundo de sobrevivente. Ele só tem azar. E eu sou a única que pode salvá-lo. Nikolai a estudou. Lealdade, rara, estupidez na maioria das vezes. Clara suspirou. Ela juntou suas coisas. Voltarei ao meio-dia. Clara, ele disse. Ela parou na porta. O uísque? Ele disse para você trazer de volta. Não, eu sou a chefe. E eu sou a enfermeira.
E até que a infecção desapareça, eu estou acima de você. Ela saiu. Quando a porta se fechou, ela ouviu uma risada baixa e genuína do outro lado. Era o som mais assustador que ela já tinha ouvido, porque a fazia gostar dele. E gostar de Nikolai Vulov era um erro fatal. No terceiro dia, a rotina havia se estabelecido em um ritmo estranho e tenso. A medicação, as trocas de curativos, as discussões sobre comida, os olhares demorados que duravam um segundo a mais. Mas fora do santuário da ala oeste, a atmosfera na casa estava mudando. Silos estava mais tenso, mais agitado. Guardas de segurança com rifles de assalto agora patrulhavam os corredores, não apenas o perímetro. A casa parecia uma fortaleza sitiada. Eram 2 horas da manhã de quinta-feira quando Clara acordou. Ela não estava dormindo bem. A cama era muito macia, o silêncio muito profundo. Ela estava com sede. Ela saiu do quarto descalça, vestindo apenas uma camiseta grande e shorts de pijama. Ela caminhou pelo corredor em direção à cozinha. Ao passar pela biblioteca, uma sala que Silas usava como centro de comando, ela ouviu vozes. Tem que ser hoje à noite. Clara congelou. A voz não era a de Silas. Era mais aguda, mais pronta. Ela se pressionou contra a parede, prendendo a respiração. O chefe está fraco, continuou a voz. A enfermeira está distraindo-o. Os sentidos no Jardim Leste estão em loop. Você tem uma janela de 10 minutos. O sangue de Clara gelou. Traidor. E a garota? Perguntou em uma segunda voz. Mate-a também. Sem testemunhas. Os O'Malley querem que a mensagem seja enviada em alto e bom som. Clara tapou a boca com a mão para abafar um grito. Os O'Malley, as mesmas pessoas que detinham a dívida de seu pai, estavam orquestrando um ataque a Nikolai. E ela era um dano colateral. Ela ouviu passos se aproximando da porta. O pânico tomou conta dela. Se ela corresse de volta para o quarto, eles poderiam vê-la. Ela correu na direção oposta, para a ala oeste. Ela não tinha seu cartão-chave. Ela o havia deixado na mesinha de cabeceira. Ela chegou à pesada porta de carvalho, trancada. Droga! Ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ela olhou para trás. A maçaneta da porta da biblioteca estava girando. Ela fez a única coisa que conseguiu pensar. Ela bateu com o punho na madeira. Nikolai, Nikolai. Atrás dela, a porta da biblioteca se abriu. Um homem saiu. Arthur, o chefe da equipe de segurança noturna. Ele a viu. Sua mão foi para a arma em seu quadril. Senhorita Mitchell, disse Arthur, sua voz suave e mortal. Você deveria estar na cama. Eu ouvi um barulho, gaguejou Clara, recuando contra a porta. Preciso verificar o paciente. O paciente está bem, disse Arthur, caminhando lentamente em direção a ela. Mas você parece angustiada. Por que não vem comigo? Ele sacou a arma. Havia um silenciador acoplado. Clara fechou os olhos com força. Desculpe, pai. Clique. Bip. A porta lá atrás dela se abriu com um chiado. Uma mão se estendeu. Grande, cheia de cicatrizes e incrivelmente rápida. Ela agarrou Clara pela parte de trás da camisa e a puxou para trás, para a escuridão do quarto. Clara tropeçou, caindo no chão duro. Nikolai estava parado na porta, vestindo nada além de uma calça de moletom cinza. Em sua mão estava uma Sig Sauer P226. Arthur congelou. Chefe, eu estava apenas pensando. 2 tiros enviaram uma massa. Arthur caiu no chão sem emitir nenhum som, seus olhos arregalados de choque. Nikolai apertou um botão na parede e a pesada porta se fechou com um estrondo e travou com uma série de sons metálicos que pareciam o teto de um cofre. Ele se virou para Clara. Ele não era mais o charmoso malandro da manhã. Ele era o diabo. Seus olhos estavam negros, sua respiração pesada. O esforço havia rasgado seus pontos. Sangue fresco brotava do curativo branco em torno de suas costelas. Levante-se, ele ordenou. Clara se levantou rapidamente, tremendo tanto que seus dentes batiam. Ele era o informante, disse Nikolai, calmamente, engatilhando a arma. Eu suspeitava dele. Só precisava que ele fizesse alguma coisa. Ele olhou para ela, seu olhar percorrendo seu corpo trêmulo, suas pernas nuas, o terror em seus olhos. Ele se aproximou. Você está machucada? Não, ela sussurrou. Ótimo. Ele fez uma careta, segurando o lado do corpo. Ele cambaleou. Nikolai. Clara correu para a frente, segurando-o quando ele se curvou. Ele era pesado, um peso morto, mas ela conseguiu guiá-lo até a beira da cama. Você rasgou, ela gritou, olhando para o sangue que encharcava a cintura dele. Seu idiota! Você atirou em um homem e rasgou seus pontos. Ele ia te matar. Nikolai resmungou, recostando a cabeça na cabeceira da cama. Não gosto que mexam nas minhas coisas. Clara parou,
com as mãos pairando sobre as bandagens. Suas coisas, minha enfermeira. Ele corrigiu, mas a correção carecia de convicção. Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela. A adrenalina estava passando, deixando uma tensão elétrica crua no quarto. Eles estavam sozinhos. Havia um cadáver no corredor. A tempestade rugia lá fora. Clara, ele sussurrou. Preciso pegar o kit de sutura, ela disse com a voz trêmula. Espere. Ele estendeu a mão, colocando-a em seu rosto. Seu polegar roçou seu lábio inferior. Sua pele era áspera, calejada, mas seu toque era surpreendentemente gentil. Regra número 3. Não toque nele. Mas ele estava tocando nela. Você ouviu eles, disse ele suavemente. Você ouviu eles falando sobre os O'Malley? Sim, ela sussurrou. Eles disseram que os sensores estão em loop. Eles disseram que virão esta noite. Os olhos de Nikolai endureceram. Ele retirou a mão. O momento de intimidade foi destruído pela realidade da guerra. Então não temos tempo para pontos, disse ele, levantando-se, ignorando a dor. Ele se moveu para um painel oculto na parede e digitou um código. O painel se abriu, revelando uma prateleira com armas e monitores. Silos! Gritou ele no rádio. Código vermelho. A brecha é interna. Arthur está ferido. O setor 4 está comprometido. Acorde os rapazes. Ele se virou para Clara. Pegou um colete de Kevlar da prateleira e jogou para ela. Vista isso. E você? Não preciso de colete, disse ele, engatilhando uma espingarda. Tenho raiva. Nikolai, você não pode lutar. Clara gritou, agarrando seu braço. Não pode. Você está sangrando. Ele olhou para a mão dela em seu braço. Não se afastou. Cobriu a mão dela com a sua. Clara, disse ele com voz baixa e intensa. Esta noite não sou um paciente. Hoje à noite sou a razão pela qual eles têm medo do escuro. Agora fique perto de mim. Se vir alguém que não seja eu ou Silas, grite. As luzes da casa se apagaram de repente. O quarto mergulhou na escuridão total. Eles estão aqui, sussurrou Nikolai. Ele agarrou a mão dela, entrelaçando os dedos. Corra! O corredor era um túnel de escuridão sufocante. A única luz vinha dos ocasionais flashes de relâmpagos, rasgando o céu do lado de fora das janelas do chão ao teto, iluminando a chuva que batia contra o vidro como estilhaços. Nikolai se movia com um silêncio que não deveria ser possível para um homem de seu tamanho, muito menos um sangrando pelo lado. Ele segurava a espingarda nivelada, guiando Clara com uma mão firme nas costas de seu colete de Kevlar. Fique atrás de mim, ele sussurrou. Se eu cair, pegue a arma. Não sei atirar, Clara sussurrou, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Aponte e puxe o gatilho. É uma espingarda. Você não precisa mirar, só precisa ter intenção. Eles chegaram ao topo da grande escadaria. Abaixo do saguão havia uma dança caótica de feixes de luz de lanternas cortando a escuridão. Vozes gritavam ordens em um inglês áspero e irregular. Limpe o térreo. Encontre o chefe. Encontre a garota. Eles estão lá dentro, sussurrou Clara, com o terror tomando conta de sua garganta. Não por muito tempo, respondeu Nikolai. Ele não recuou. Ele avançou. Ele saiu para o patamar, silhueta iluminada por um clarão, parecendo um deus vingativo. Senhores, rugiu Nikolai, sua voz trovejante ecoando nas paredes de mármore. Vocês parecem estar perdidos. 3 feixes de luz se voltaram para ele. Bum! A espingarda rugiu. O mercenário líder no final da escada voou para trás, sua lanterna girando pelo chão. O caos se instalou. Tiros foram disparados de baixo. Balas lascaram a balaustrada de pedra perto da cabeça de Clara. Ela gritou, caindo de joelhos e cobrindo a cabeça. Corra! Nikolai a agarrou, puxando-a em direção ao corredor da ala leste. Ele atirou novamente às cegas, mantendo a cabeça baixa enquanto a arrastava para as sombras. Ele estava mais lento agora. Ela podia ouvir sua respiração ofegante. O desgaste físico estava cobrando seu preço. Cozinha, ele disse com dificuldade. Elevador de serviço para a garagem. Eles correram. Clara podia ouvir botas batendo nas escadas atrás deles. Eles estavam sendo perseguidos. Eles entraram na cozinha industrial. As bancadas de aço inoxidável brilhavam ao luar. Nikolai bateu a porta e empurrou uma pesada mesa de preparação na frente dela. Isso não vai segurá-los, disse Clara, procurando uma arma pela sala. Ela pegou uma pesada frigideira de ferro fundido. Parecia ridículo, mas era tudo o que ela tinha. Não precisa segurar. Nikolai ofegou. Ele se inclinou pesadamente contra a geladeira, deslizando até ficar sentado no chão. O sangue em seu lado não era mais uma mancha. Era um fluxo constante. Nikolai. Clara largou a frigideira e caiu de joelhos ao lado dele. Ela pressionou as mãos sobre o ferimento,
aplicando pressão. Você está perdendo muito sangue. Precisamos parar de nos mover. Se pararmos, morremos, murmurou ele, fechando os olhos. O código do elevador. 1984. Nikolai, fique comigo. A porta da cozinha tremeu quando alguém a bateu do outro lado. Então, um tiro explodiu a fechadura. A porta se abriu. 2 homens entraram. Equipamento tático, óculos de visão noturna. Eles viram Nikolai no chão. Alvo adquirido, disse o primeiro, levantando seu rifle. Clara não pensou. Ela não calculou. Ela reagiu. Ela pegou a frigideira de ferro fundido que havia deixado cair, gritou com um som de pura raiva primitiva e se lançou sobre o homem. Era uma loucura. Era suicídio. Mas o mercenário esperava um civil encolhido, não uma banshee com utensílios de cozinha. Ele hesitou por uma fração de segundo. Clang! Clara balançou a frigideira com toda a força de seu corpo, acertando a lateral do capacete dele. Não o nocauteou, mas o fez cambalear. Ele tropeçou para trás, seu rifle disparando descontroladamente para o teto. O segundo homem apontou sua arma para Clara. Bang! Bang! 2 tiros certeiros ecoaram pelo chão. O segundo homem ficou com um buraco na testa. Nikolai ainda estava sentado encostado na geladeira, a pistola fumegante em sua mão firme como uma rocha, apesar de sua tez cinzenta. Ele mudou sua mira para o primeiro homem, que balançava a cabeça, tentando se recuperar do golpe de Clara. Bem, 3 corpos na cozinha. O silêncio voltou, pesado e ensurdecedor. Clara ficou ali, com o peito arfando, segurando a frigideira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela olhou para os homens mortos. Ela olhou para Nikolai. Você, Nikolai sussurrou, um sorriso sangrento se formando no canto de sua boca. Você é louco. Sou enfermeira, ela soluçou, com a adrenalina caindo. Eu devo salvar vidas. Você acabou de salvar a minha, ele disse. De repente, as luzes piscaram e voltaram a acender. A cozinha foi inundada por uma luz fluorescente forte. O elevador de serviço tocou. Clara se virou, levantando a frigideira novamente. As portas se abriram, revelando Silas e 4 homens que pareciam ter sido esculpidos em granito. Eles estavam fortemente armados. Chefe! Silas correu para a frente com o rosto pálido. Nós limpamos o perímetro. O resto deles se dispersou quando as luzes voltaram. Silas olhou para a carnificina na cozinha. Ele olhou para o mercenário morto com o capacete amassado, depois para Clara segurando a frigideira. Você fez isso? Silas começou. Não pergunte, Nikolai gemeu, tentando se levantar e falhando. Sua arma caiu no chão, seus olhos reviraram. Nikolai. Clara largou a frigideira e o segurou antes que ele batesse no chão. Leve-o para a enfermaria. Agora ele está em choque hiperalêmico. A enfermaria no porão era melhor equipada do que a maioria dos hospitais rurais. Tinha um campo estéril, um ventilador e uma farmácia totalmente abastecida. Durante a hora seguinte, Clara não era uma refém, nem a filha de um dator. Ela era a enfermeira-chefe. Silas, corte a camisa dele. Traga-me 2 unidades de O negativo da geladeira. Ande. Os homens assassinos aterrorizantes que podiam quebrar pescoços com uma mão se apressaram em obedecer às suas ordens. Clara trabalhou com uma precisão assustadora. Ela entubou Nikolai para ajudá-lo a respirar. Ela preparou um infusor rápido para o sangue. Ela limpou o ferimento, que era uma bagunça de músculos rasgados e infecção. Ele precisa de cirurgia, anunciou ela com as luvas escorregadias de sangue. A bala de semanas atrás se fragmentou. Há um pedaço pressionando uma artéria. Cada vez que ele se move, isso o corta. Você consegue fazer isso? Perguntou Silas do outro lado da mesa de operação. Sou enfermeira de trauma, não cirurgiã, disse Clara com a voz tremendo levemente. Mas se esperarmos um cirurgião chegar aqui, ele estará morto. Então faça isso, disse Silas. Confiamos em você. Clara respirou fundo. Ela pegou o bisturi. Por 40 minutos, o único som na sala era o bip rítmico do monitor cardíaco e o corte da tesoura. Clara cortou a carne do homem mais perigoso de Seattle. Ela encontrou o fragmento, um pedaço irregular de chumbo do tamanho de uma unha, e o retirou. Conseguiu? Ela exalou, jogando-o em uma bandeja de metal com um tilintar. Ela suturou a artéria. Ela fechou o músculo. Ela grampeou a pele. A pressão arterial está se estabilizando. Ela observou, olhando para o monitor. Ele vai sobreviver. Ela tirou as luvas e se encostou na bancada, suas pernas finalmente cedendo. Silas a segurou pelo cotovelo, estabilizando-a. Você se saiu bem, disse Silas. Era a primeira vez que ele falava com ela com respeito genuíno. Ele vai ficar bem? Ela perguntou, olhando para o corpo pálido e inconsciente de Nikolai. Ele é um povo resistente.
É teimoso demais para morrer, disse Silas. Ele puxou uma cadeira. Sente-se. Beba água. Clara sentou-se bebendo água, observando o peito de Nicolai subir e descer. A adrenalina havia passado, deixando apenas uma dor vazia. Silos, ela disse baixinho. Quem eram eles? Silos encostou-se no balcão, cruzando os braços. Seu rosto estava sombrio. Mercenários contratados pelo sindicato Ali, mas eles tinham ajuda interna. Arthur os deixou entrar. Por que agora? Clara perguntou. Por que esta noite? Silos hesitou. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um celular. A tela estava quebrada. Este era o celular de Arthur, disse Silos. Nós o desbloqueamos. Ele tocou na tela e o entregou a Clara. Havia uma sequência de mensagens de texto. Desconhecido. A garota está lá dentro. Arthur confirmou. Ela é a enfermeira. Desconhecido. Ótimo. O pai dela gritou. Nos disse exatamente para onde ela foi. Ásia para se aproximar de Vulov. Depois mate os dois. A dívida será cancelada se ela abrir a porta. Clara olhou para a tela. As palavras ficaram borradas. Seu pai delatou. Não, ela sussurrou. Não, isso não é possível. Meu pai não faria isso. Jogadores ficam desesperados, Clara, disse Silas gentilmente, pegando o celular de volta. Os aliens provavelmente ameaçaram matá-lo se ele não dissesse onde você estava. Ele trocou sua localização pela vida dele. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela havia entrado na cova do leão para salvar seu pai. Ela havia lutado contra assassinos, costurado um chefe da máfia e quase morrido. Tudo para pagar a dívida de um homem que a havia traído. Ela se levantou com uma onda de náusea. Preciso de ar. Clara, você não pode sair. Só preciso ficar longe daqui. Ela chorou, com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ela saiu correndo da enfermaria, subiu as escadas e entrou na sala de estar principal. A tempestade havia passado. A lua estava brilhando, iluminando os buracos de bala nas janelas. Ela se enrolou em um dos sofás brancos imaculados e chorou. Chorou pela traição do pai, pelo sangue nas mãos, pela terrível constatação de que estava mais segura com um chefe da máfia implacável do que com a própria família. Ela não ouviu ele se aproximar. Só percebeu que ele estava lá quando um cobertor pesado foi colocado sobre seus ombros. Ela olhou para cima. Nicolai estava ali. Ele balançava levemente, apoiado em um suporte de soro que havia arrastado escada acima. Ele estava pálido como um lençol, vestindo calças de moletom limpas e sem camisa, os curativos novos contrastando com sua pele. Você deveria estar na cama, soluçou Clara, enxugando os olhos. Você também deveria, ele disse com voz rouca. Ele se sentou ao lado dela no sofá. Ele não disse nada por um longo tempo. Ele apenas ficou sentado ali, sua presença uma âncora sólida e calorosa. Silas me contou, Nicolai disse finalmente. Sinto muito, Clara sussurrou. É minha culpa. Eles vieram por minha causa. Eles vieram porque querem meu território. Nicolai corrigiu com firmeza. Seu pai foi apenas uma ferramenta que eles usaram. Não assuma o crédito pela malícia de homens maus. Ele me traiu, Nicolai. Meu próprio pai. Nicolai virou a cabeça para olhá-la. Seus olhos azuis estavam escuros, insondáveis. Família é uma linhagem sanguínea, Clara. Lealdade é uma escolha. Seu pai fez a escolha dele. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Seu aperto era fraco, mas possessivo. Você salvou minha vida 2 vezes esta noite, disse ele. De acordo com as leis do meu povo, agora tenho uma dívida de vida com você. Não quero uma dívida, disse Clara. Só quero ir para casa, mas não tenho mais um lar. Não, disse Nicolai. Você não tem. Ele apertou a mão dela. Os O'Malley sabem quem você é agora. Se você sair desta casa, está morta. Se você voltar para o seu pai, você está morta. Clara olhou para ele. O medo voltando. Então, eu sou uma prisioneira. Não, disse Nicolai. Ele levantou a mão dela, levando-a aos lábios. Ele beijou os nós dos dedos dela, sem tirar os olhos dos dela. Você está sob minha proteção e amanhã vamos fazer uma visita ao Sr. Ali e ao seu pai. Você não consegue andar, argumentou Clara fracamente, embora seu coração estivesse acelerado com a sensação dos lábios dele em sua pele. Não preciso andar, disse Nicolai, um sorriso frio e implacável se espalhando por seu rosto. Tenho um exército e uma enfermeira muito irritada. 48 horas depois, o efeito dos analgésicos estava passando e Nikolai Vulov estava de mau humor. Ele estava diante do espelho de corpo inteiro em seu camarim. O terno italiano feito sob medida escondia a maior parte das bandagens em torno de suas costelas, mas não conseguia esconder a rigidez em seus movimentos ou a aparência perigosa de sua pele. Clara estava atrás dele,
de braços cruzados, vestindo um vestido preto que Silas havia comprado para ela. Era simples, elegante e muito diferente do uniforme médico com que ela havia chegado. Seus pontos estão se abrindo, disse ela secamente. Posso ver você fazendo caretas no reflexo. A dor é totalmente psicológica, mentiu Nikolai, ajustando as mangas. Ele se virou para encará-la. A intensidade do seu olhar não havia diminuído, mas a distância gelada havia desaparecido. Ela havia sido substituída por um calor possessivo que fez Clara aprender a respiração. Você está pronta para ver você cometer um assassinato? Não particularmente. Para ver a justiça ser feita, ele corrigiu. Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço até que ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Dentro havia um anel de platina com um diamante solitário tão grande que parecia pesado. Clara ficou olhando para ele. O que é isso? Uma mentira? Nikolai disse. Ele tirou o anel da caixa e pegou a mão esquerda dela. Ali respeita apenas duas coisas: violência e propriedade. Se você entrar lá como minha enfermeira, ele verá uma fraqueza. Se você entrar lá como minha noiva, ele verá uma aliança. Ele deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Era frio e pesado, uma algema e um escudo ao mesmo tempo. É só para aparentar, ela sussurrou, com o coração batendo forte contra as costelas. Nikolai não respondeu. Ele apenas passou o polegar sobre o diamante e ofereceu o braço a ela. Vamos, minha querida. A comitiva era composta por 4 SUVs pretos. Eles não se dirigiram ao centro da cidade cintilante. Seguiram para as docas industriais, onde o ar cheirava a fumaça de diesel, madeira podre e segredos. Pararam em um armazém de metal corrugado cercado por contêineres enferrujados. Silas e 6 de seus homens saíram primeiro, protegendo o perímetro com rifles de assalto mantidos frouxamente ao lado do corpo. Silas abriu a porta para Nikolai e Clara. Eles estão lá dentro, confirmou Silas. O'Malley trouxe 4 homens. Seu pai está desarmado. Nikolai assentiu. Ele pegou a mão de Clara, a mão do anel, e a conduziu até a entrada do armazém. Lá dentro, o espaço era cavernoso e mal iluminado por luzes de sódio piscantes. No centro do piso de concreto estava Declan O'Malley, um homem atarracado em um terno barato com um rosto parecido com massa amassada. Atrás dele, encolhido perto de uma pilha de paletes de madeira, estava Jerry Mitchell sentado em uma cadeira dobrável. Ele parecia menor do que Clara se lembrava, patético e trêmulo. Quando eles entraram ali, estufou o peito. Vulov, ouvi dizer que você estava morto. Estava prestes a abrir uma garrafa para comemorar. A ejaculação precoce parece ser um problema recorrente para você, Declan, disse Nikolai suavemente, sua voz ecoando no vasto espaço. Ele não parou de andar até estar a 3 metros de distância. Ele manteve Clara bem agarrada ao seu lado. Os olhos de O'Malley se voltaram para Clara, depois para a enorme pedra em seu dedo. Seu sorriso vacilou. O que há com essa mulher? Pensei que você estivesse aqui para pagar a dívida do pai dela. A dívida foi cancelada, disse Nikolai. Não é assim que os negócios funcionam, Vulov. Funciona quando o credor tenta me assassinar na minha própria casa. A voz de Nikolai baixou para aquele sussurro assustador. Você quebrou a paz, Declan. Você contratou amadores e usou um rato para fazer isso. Nikolai gesticulou com a mão livre. Silas deu um passo à frente, arrastando Jerry Mitchell pelo colarinho de sua jaqueta esfarrapada e jogando-o no concreto aos pés de Clara. Jerry olhou para cima com os olhos lacrimejantes de álcool e medo. Clara, minha filha, você tem que me ajudar. Diga a ele. Diga que eu te amo. Clara olhou para o homem que a criou. O homem que a ensinou a andar de bicicleta. O homem que trocou a vida dela por $50 mil para cobrir um déficit no blackjack. Ela sentiu uma profunda tristeza dolorosa. Mas por baixo disso, algo mais duro estava se formando, como aço temperado no fogo. Você ama mais as mesas, pai, disse Clara com a voz desprovida de emoção. Não, Clara, escute. Eles me ameaçaram. Disseram que iriam quebrar minhas pernas. Jerry soluçou, rastejando em direção aos pés dela. Então, você deixou que tentassem colocar uma bala na minha cabeça? Clara deu um passo para trás, com repulsa se acumulando em seu estômago. Eu entrei naquela casa para salvar você. Eu quase morri por você, e você me traiu. Ela olhou para Nikolai. Cansei dele. Nikolai assentiu lentamente. Ele olhou para Mali. Você queria $50 mil pela dívida de Mitchell. Aqui está minha contraproposta. Nikolai levantou a mão direita. Ele segurava um isqueiro banhado a ouro. Ele o abriu com um clique. Silas e seus homens levantaram seus rifles simultaneamente.
O barulho metálico das travas de segurança sendo desativadas encheu o armazém. Os homens de O'Malley alcançaram seus cintos, mas foram lentos demais. Eles estavam em desvantagem numérica de 3-1. Espere, Vulov, espere. Podemos conversar sobre negócios. Ali gaguejou, levantando as mãos. Acabamos de fazer isso, disse Nikolai. Ele jogou o isqueiro aceso em um rastro de líquido no chão que Clara não havia notado antes. Um acelerador, uma parede de fogo se ergueu entre a equipe de Nikolai e Alalis. Vamos embora, disse Nikolai, virando as costas para as chamas e os homens gritando. Eles saíram do armazém enquanto o alarme de incêndio começava a soar. Silas e os homens ficaram para trás para garantir que a negociação fosse concluída de forma definitiva. Lá fora, o armarinho parecia mais limpo, mesmo misturado com a fumaça. Nikolai se apoiou pesadamente no SUV, com o rosto cinza de dor. A adrenalina havia passado. Você está bem? Perguntou Clara instintivamente, alcançando seu pulso para verificar seu batimento cardíaco. Ele segurou a mão dela. Estou bem. A dívida acabou, Clara. Você está livre. Clara olhou para o armazém em chamas, depois para o anel em seu dedo. Ela pensou em seu pequeno apartamento, nas contas atrasadas, no medo constante. Então ela olhou para Nikolai Volkov, o monstro de Seattle, o homem que protegeu seu corpo com o seu quando as balas começaram a voar. Não, sussurrou Clara, aproximando-se dele e entrelaçando os dedos nos dele. Não estou livre, e este anel não é uma mentira. Nikolai olhou para ela, seus olhos azuis procurando em seus olhos qualquer sinal de hesitação. Ele não encontrou nenhum. Você quebra todas as regras, pequena enfermeira, murmurou ele. Apenas aquelas que não importam. Ele a puxou para si, passando o braço em volta de sua cintura, ignorando o protesto de sua própria carne dilacerada. Ele a beijou forte e profundamente, ali mesmo nas docas, sob o olhar atento de seu exército. O beijo tinha gosto de fumaça, perigo e um futuro assustadoramente brilhante. Ela havia entrado na cova do leão como uma vítima. Ela estava saindo como uma rainha. E que Deus ajudasse qualquer um que tentasse tocar o que era dela. E essa é a história de como Clara Mitchell passou de afogada em dívidas a governar o submundo de Seattle ao lado do homem que todos temiam. É uma história distorcida que prova que lealdade não tem a ver com laços de sangue. Tem a ver com quem está disposto a sangrar por você. E às vezes, o lugar mais seguro para se estar é nos braços do homem mais perigoso da sala. Se você gostou deste romance mafioso sombrio e cheio de reviravoltas, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Deixe um comentário abaixo. Você acha que Clara fez a escolha certa no final? E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder outra história. Obrigado por assistir.